Bom dia, irmãos. Pronto, eu já ia mesmo agradecer à igreja, porque no ano passado eu estive, provavelmente foi lá, numa viagem missionária à Sérvia, e naquela zona do país da Europa, na Europa Central, tem uma carraça, como se diz em Portugal, e no Brasil é carrapato, né? Uma carraça chamada Lyme, é uma doença, é uma bactéria muito rara, e eu peguei essa bactéria. Eu perdi 12 quilos em 4 meses, e o ano de 2023 então, foi muito difícil nesse sentido, porque a gente também não sabia o que era, né? Então, muitos acharam que era um cancro, eu fiz uma série de exames, fiquei deitado 4 meses, sem ter forças para levantar, e não sabia o que estava acontecendo. Alguns irmãos generosos, carinhosos, falavam que eu estava com depressão, que eu estava a morrer, que eu precisava de cuidar da minha alma. Então, houve vários irmãos que, muitas das vezes, pela boa intenção, mas no final, Deus sabe o que está acontecendo, e foi essa bactéria, né, uma patologia. Eu não estou 100% livre, isso é uma bactéria que fica aí, a irmã estava até me lembrando ali agora, né, o Justin Bieber, né, aquele famoso cantor canadiano, também tem, e até nos dias de hoje ele continua a fazer o tratamento. Então, isso é uma bactéria que fica no seu corpo, pode ficar aí até uns 20 anos, mas 2024 começou muito melhor, pelo menos eu tenho minha força física para fazer as coisas normais do dia a dia. Mas foi um tempo também de aprendizado, viu, irmãos? Foi um tempo de poder reduzir um pouco a velocidade e se conectar mais com o Senhor. Mas pronto, resumidamente, as coisas estão muito melhores. Ontem ainda fiz o exame de sangue para ver qual que é a quantidade da bactéria no sangue, então eu vou estar em consulta médica no fim desse mês. Mas graças a Deus, para tranquilizar aqueles que gostam do irmão aqui, e para o desespero daqueles que não gostam, as coisas estão caminhar bem comigo, graças a Deus, e também eu não posso deixar de falar da minha esposa, minhas filhas, né? Porque a Cristina teve que praticamente fazer o trabalho de pai e de mãe durante 6 meses. Nós só descobrimos que eu tinha em setembro, né? Então eu fiquei desde maio até setembro naquela dúvida do que é que estava a acontecer, e a Cristina segurou as pontas ali, mas graças a Deus pela oração dos irmãos, tá bem? Resumidamente, é isto. E um outro assunto, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui, espero que sim, tem que ligar, né? Pois. Pronto, eu quero passar esse vídeo para os irmãos, daqui a pouco eu explico. Já está. Tem um áudio aí. Pronto, então bem, em breve vai começar o período do Ramadã, né, que é é hoje, né, dia 10, exatamente, hoje começa o Ramadã, né, então quase 2 bilhões de muçulmanos pelo mundo vão estar aí orando de acordo com a fé islâmica, né? E aí fica o meu segundo pedido, porque amanhã mesmo viajo para a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo, são 300 milhões de muçulmanos naquele país, que são ilhas, né? Então amanhã bem cedo eu viajo por 10 dias, nós vamos estar numa conferência para 400 líderes cristãos que estarão ali representando 147 países. Agora, por que eles decidiram fazer essa reunião na Indonésia no dia do Ramadã? Eu realmente não sei. Então eu gostaria só de pedir aos irmãos, além da minha saúde, que já oraram, também para esse período que eu vou estar fora, né? 400 líderes cristãos no mesmo hotel, né? No maior país muçulmano do mundo, e durante o Ramadã.
A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, mas eu estou a convidar os irmãos a orar por esse período, né? E ao mesmo tempo, se você quiser ter ali, né, Pray and Reach, ore e alcance através da oração, é só baixar o aplicativo da Missão AUEM, e que vocês podem ali todos os dias acompanhar países diferentes, pedidos de oração diferentes, para o que está acontecendo no mundo islâmico também, e também por essa viagem que amanhã eu parto logo às 3 da tarde para a Indonésia. Saio na segunda, chego na terça, mas eu tenho certeza que vai ser um tempo também muito proveitoso. Então era isso, irmãos. O agradecimento para aqueles que oraram. Eu queria rapidamente pedir as orações para a gente que vai, no meu caso, para minha família. A Cristina fica com as meninas, 2 missionárias da UEM, para vocês não pensarem também que algumas das irmãs aqui da igreja estão sempre a chamar a minha atenção. Viajas muito, deixa tua mulher sozinha? Eu falei, não, olha, eu não deixo não, tá? Deixo na companhia de Deus, e também tem 2 missionárias solteiras da UEM que vão estar se revezando, vou estar lá em casa, tá bem? Mas se quiser fazer uma visita, levar um bolo, uma janta, eu tenho certeza que a Cristina também vai gostar, tá bem? Ótimo, já começamos muito bem, começamos com louvor, começamos com testemunho de cura, anúncios, orações. Eu quero te lembrar de novo, tá bem, irmão? Novamente. E essa palavra novo nós vamos falar um pouquinho hoje, mas é dessa satisfação que nós temos de podermos ir e vir, né? Em alguns aspectos nós estamos perdendo a nossa liberdade, mas em outros nós temos ainda de cultuar a Deus. Por exemplo, nessa manhã, vimos a igreja, né? Isso aqui só faz sentido com gente, tá bom, irmão? Você já teve a experiência de vir aqui na igreja quando não tem ninguém? Já? O pastor já deve estar mais acostumado, a irmã Cláudia, é horrível. Desculpa, irmã. Eu gosto da igreja, eu gosto do prédio, tem conforto, tem elevador, né? Tive aqui uma reunião essa semana com alguns pastores, pedi licença ao pastor José para usar o escritório, e eles ficaram, né, muito felizes de ver o prédio, e pastores da Assembleia de Deus e tal, e gostaram muito. Mas isso aqui vazio, irmão, é um caos, tá bem? Não é bom. Então, igreja é bom quando tem gente, tá bom? Dá problema? Dá. Tem dificuldades? Tem. Mas o corpo de Cristo, ele é corpo de Cristo orgânico, né? Nós somos um organismo, a gente não é uma organização, tá bem? Então é sempre um privilégio poder olhar para os irmãos e saber que nós somos igrejas. E pensando no tema dos homens, com o convite do irmão Américo, de ampliar, alegrar-se, fortalecer, não é um tema fácil de achar, porque é complexo. Apesar que alegria mesmo, e a Bíblia fala regozijai sempre, sempre regozijar. Olha, eu vou falar para os irmãos, uma das coisas que eu faço na minha caminhada cristã, principalmente desde quando cheguei em Portugal, é trabalhar com jovens adolescentes. Eu nunca quis trabalhar com adolescentes na minha vida, mas cheguei em Portugal, Deus quis colocar nesse grupo de pessoas no nosso caminho, dos 13 aos 18 anos. E, inclusive, essa viagem à Sérvia, eu fui ao campo de refugiados só para adolescentes. Crianças do Afeganistão que andam a pé até chegar à fronteira da Europa Ocidental, tentando atravessar e morar nos países ricos europeus, né? Você imagina, dos 13, 14, 15, 16 anos a caminhar desde o Afeganistão, às vezes pelos seus próprios sonhos, às vezes pelos sonhos dos pais, mas é fato que há tantos os caminhos para a gente pensar nesse tema, e a dificuldade que eu tive, porque trabalhar com os adolescentes, um dos nossos pilares é ser profundo, ser ousado, mas também se divertir, né? A visão desse ministério com adolescentes também tem ali o have fun, enjoy, seja alegre, seja feliz, divirta-se. Olha, é muito mais fácil nos nossos dias nós sermos profundos nas Escrituras, sermos ousados naquilo que queremos fazer, mas pessoas tristes. Ser alegre, contente nos nossos dias está cada vez mais difícil, tá bem, irmãos? Então, pensando nesse tema, eu pensei o que eu vou falar, né, com a igreja, com os irmãos, para os homens da igreja, qual que é o desafio, o que Deus quer para nós. Você acha que é fácil escolher o tema? Porque a Bíblia tem muitos, mas saber aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer falar comigo, às vezes não é uma tarefa muito simples. Então eu pensei, eu vou falar sobre
Filipenses capítulo 4, os 3 remédios de Deus para a vida de um homem saudável: oração, súplica e ações de graças. Eu primeiro fui lá, mas pronto, não era ali, depois fui no outro, e acabei a refletir e decidi um texto e vou compartilhar com os irmãos. Tá bem? Temos esse senhor, o William Bridge, ele tem esse curso, ele é especialista em manuseio de transições. Né? Então, no dia 31 de dezembro, eu estava em um culto sozinho pela primeira vez que eu entrei numa igreja do Canadá, a menos 41 graus, irmãos. Se você reclama, acha que está frio hoje, vi a igreja. Sabe o que você tem que se arrumar para ir para um culto no domingo de manhã? Lá fora está a menos 41 graus. No último dia do ano, a minha esposa queria ficar em casa, ninguém queria ir à igreja. Eu falei, não, eu sou batista, sou homem batista, vou ao culto. Eu vou ao culto. E fui. E Deus falou muito comigo naquele dia. E nós, como família, estamos também num período de transição, de ampliar o nosso futuro, o que nós vamos fazer do futuro, né? Depois que fases mudam, ciclos se fecham, ciclos se abrem. E eu estava ali em oração nos últimos 2 anos, o que é que nós vamos fazer? Uma família multicultural, pai brasileiro, mãe canadiana, filhas portuguesas, aonde vamos morar? Então, muitas coisas para colocar diante do Senhor e termos direção na nossa vida, que é muito difícil nos nossos dias você achar uma direção clara, porque você vai ao Facebook, ou ao Instagram, ou no YouTube, tem tanta coisa a acontecer, tantas mensagens relâmpagas, e você fica ali, isso é uma direção. Você sabe que o profeta do Antigo Testamento, em especial Samuel, ele era muito procurado porque ele era o homem que dava direção para as pessoas. As pessoas não sabiam o que fazer da vida, ia o profeta apontava o caminho. Né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, sabermos qual que é a decisão certa, o que fazer. Mas o fato é que nós vivemos sempre num período de término, zona neutra e um novo começo, ou reinício. Tá bem? O término é isso. Às vezes você está num trabalho, aquilo está a terminar, ou então você está a terminar a tua faculdade, já está à procura de um trabalho, está terminando uma fase na sua vida e começando uma outra fase. Né? E aí você encontra o que o William Bridge ele fala de zona neutra. Né? A zona neutra é aquela zona que você está ansioso, com dúvidas, com medo, porque você estava seguro naquilo que você estava fazendo, agora já terminou, está em procura de um reinício, um novo começo, mas você vai achar nesse período de transição, porque transição é interno, tá bem, irmãos? Mudanças são externas, tá bem? Você pode mudar de trabalho, pode mudar de faculdade, pode mudar os teus objetivos, os teus amigos, mas as transições, elas são aqui dentro, no coração. Aí então você pode dizer, também não quero coisas novas, estou feliz do jeito que eu sou, está tudo muito bem. Tem uma má notícia para ti, porque isso não está na tua escolha. As coisas terminam e começam constantemente na nossa vida. Tá bem? Independente da fase que você vive. Então nós temos esse termo e temos essa zona neutra da insegurança, né? Como eu disse, pensa já fosse no circo? Circo, e é que tem o trapezista, né? Aquilo era um pânico, né? Tá ali o trapezista, ele pega fogo, ele vai, e ele tem lá o outro trapézio para segurar. Então ele vai, e se solta e se lança. E a zona neutra é aquele período que ele solta até ele agarrar no outro lado. Então a gente passa por esse processo muitas das vezes na nossa vida. Muitos homens têm dificuldade em passar esse processo na vida. Aliás, todos nós também temos dificuldades. Mas pensem nisso, tudo tem um término, tem essa zona neutra que ela é necessária, como eu disse para os irmãos, uma batalha de muito tempo como família, o que fazer, e aí você solta e depois você agarra quando Deus fala e vocês estão em segurança do outro lado para o novo começo, tá bem? O que eu quero falar com os irmãos essa manhã? Vamos ler lá o capítulo 3 de Josué.
Eu não sei se eu deixei com os irmãos, mas eu vou usar aqui a versão da NVI, a nova versão internacional, tradução da Bíblia, o capítulo 3 de Josué. Queria focar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre a travessia do Jordão, o novo começo em nossas vidas. Josué, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo, tá bem? Josué, capítulo 3. Diz assim do versículo 1. Eu ainda estou aqui a ouvir as folhas das Bíblias, se me moverem, mas está lá no capítulo 3 de Josué, no versículo 1. É o que nós vamos começar a ler aqui nessa manhã. Vamos lá. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenha a distância de cerca de 2.000 côvados. Para nós aqui em português, mais ou menos 1 quilômetro, 900 metros. Entre vocês e a arca, mantenham a distância de cerca de 900 metros. Entre vocês e a arca, não se aproxime dela, de modo que saberão que caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Assim o fizeram e foram adiante. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei e exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes: que carregue a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Venham a arca da aliança do Senhor, de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma grande parede. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregaram a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ou seja, o mar morto, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que a nação o atravessou pisando em terra seca. Já recuperei o meu fôlego aqui. O capítulo todo na frente de vocês ler não é fácil não, viu, irmãos? Pronto. Como eu estava a dizer, essa questão da transição, Josué e o povo de Israel, que caminharam com Moisés durante 40 anos, à espera de chegar até a terra prometida,
E aqui eles estão, tá bem? Chegaram às margens do Rio Jordão, depois de 40 anos caminhando no deserto. Chegam às margens do Rio Jordão, e o Rio, quem já esteve em Israel como pastor, você sabe que na maioria do ano você atravessa aquele rio a pé, pequeno, mas nessa altura do ano as margens estão a transbordar na época da colheita. As águas vêm das montanhas, das neves e tal, e o rio fica muito grande. Cerca de... Pronto, acho que é só... Eu estava ali hoje pela manhã, me parece que são 200 metros e 10 metros de... 200 metros de largura e 10 metros de profundidade. Naquela altura do ano. Então o povo está a caminhar 40 anos e eles chegam lá exatamente quando as águas estão a transbordar. Quais são os princípios que eu quero que nós venhamos aprender hoje nessa manhã? Quais são os princípios que nós podemos aplicar e aprender com a travessia do Jordão e o novo começo para o povo de Israel? Porque você e eu não podemos esquecer umas coisas aqui muito importantes, irmãos. Esse povo, que em Números, eu acho que é capítulo 23, desculpa que acho quando a gente prega não é uma palavra boa de se usar. Mas no livro de Números, dizem que eram 600 mil homens. Então deve ter ali pelo menos 2 milhões de pessoas à margem do Rio Jordão. Então não é 100 pessoas para atravessar o rio, nós estamos a falar 2 milhões de pessoas, tá bem? Ou 2 mil milhões de pessoas. 2 milhões. 2 milhões. E esse povo estava acostumado com algumas coisas muito importantes. O maná descia do céu. 40 anos comida de graça na porta da casa. Não é verdade? Durante a noite, coluna de fogo, ar-condicionado, ar quente, toda a noite, com muito frio. Durante o dia, a sombra era feita pela nuvem. Não sentiam o calor. Mas do outro lado do rio, no novo começo, teriam que plantar, cozinhar, construir casas, enfrentar os inimigos de uma forma diferente, agora conquistar a terra prometida. Então tudo isso estava a acontecer com aquele povo. O primeiro princípio que eu percebo aqui, logo no início, que eu queria que vocês e eu aprendessem em nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, já falei aqui várias vezes, vou repetir de novo. Quem erra menos, sofre menos. Quem erra mais, sofre mais. Então as escrituras, na verdade, elas nos dão direção para a gente errar menos. Para que nós possamos ter menos desafios em nossa caminhada. Seja no teu casamento, na tua escola, no teu trabalho, no teu ministério, seja lá o que você faça, tá bem? Então preste atenção. A primeira coisa que nós podemos aqui aprender, o primeiro princípio para nós aplicarmos na nossa vida, já está logo no versículo 1, quando fala que de manhã bem cedo Josué e todos os israelitas partiram a Sitim e foram para o Jordão, onde acampam antes de atravessar o rio. Agora você imagina, você está há 40 anos a peregrinar no deserto, até porque Deus deu esse tempo para que aquela geração morresse e só a geração dos mais novos entrasse na terra prometida. Mas mesmo assim eles acampam por 3 dias. Sabe, o primeiro princípio que nós temos que aprender na nossa vida aqui, para o novo começo, para ampliarmos o nosso futuro, para sermos pessoas alegres e contentes, é esperar. Espera. O Salmo 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, seja corajoso e espera no Senhor. É engraçado, porque o capítulo 1 e capítulo 2 de Josué, Deus fala repetitivamente a Josué: ser forte e corajoso. O povo está caminhando durante 40 anos, mas quando eles chegam diante do Jordão, naquela zona neutra das ansiedades, dos medos, das frustrações, as primeiras coisas que eles fazem é parar, esperar e acamparam por 3 dias. 3 dias ficaram ali, avaliando a situação, aprendendo aonde é que eles estavam. Porque no versículo 4 Deus diz para ele que vocês nunca passaram por esse caminho. Então, irmão, quando você está terminando uma fase na tua vida,
quando um ciclo está terminando e você entra nessa zona neutra de não saber o que fazer, como fazer, então fica aqui o primeiro princípio para nós pensarmos na nossa vida, espera. Não toma decisões precipitadas. Não sai fazendo aquilo que você não deve fazer. Tudo que tiver decisões massivas na tua vida, por exemplo, você acabou de casar, então espera. Desfruta do teu casamento. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O soldado israelita, quando casava, o primeiro ano ele não poderia ir à guerra, porque tinha que desfrutar do seu casamento. Então, há um momento para a batalha, há um momento da espera. Espera. É difícil, eu sei, os nossos dias é tudo muito rápido, não é verdade? Né? Eu quero falar com os meus pais, eu ligo para eles e Lopão, está ali num box, num quadrado, na minha frente. Né? É tudo muito rápido, nós somos muito impacientes no nosso dia. E isso tem feito que homens e mulheres, muitos homens, como o sacerdote do lar, como o sacerdote da casa, não estão conseguindo serem homens alegres, serem pessoas contentes. Muitas das vezes nós tornamos na nossa vida pessoas como o filho mais velho, na parábola do filho pródigo, não é? Era um filho obediente, era um filho que tomava das contas das coisas do pai, mas era um filho que não abraçava o pai e que não celebrava com o pai. O filho pródigo se chega e há o abraço com o pai e a celebração com o pai, mas era o filho que não cuidou das coisas do pai. Irmãos, por isso que nós temos que ter esse hábito, esse princípio do nosso ser, de esperar no Senhor. É fácil para você esperar? Deixa eu te falar, para mim é muito difícil esperar. Por isso que às vezes uma carracinha pequenininha, eu nem sei de onde eu peguei aquela praga, ela vem na tua vida e me deixa 4 meses deitado na minha cama. Eu li ali a minha Bíblia, como eu já não li há muito tempo. Cancelei várias coisas que tinha que fazer que me dava prazer. Mas foi um tempo de espera. Nós temos que esperar. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. O maior homem que já pisou na face da terra, irmãos, veja bem, as coisas da Bíblia são impressionantes. Quem foi o maior homem que já pisou nessa terra? Depois de Jesus, né, gente? Aí também não vale, né? O maior homem que pisou nessa terra, depois de Jesus, de acordo com Jesus, é João Batista. Vive 30 anos e morre com 30 anos. O que João Batista fez? Praticamente nada. Pregou no deserto por um período curto, depois foi evangelizar o rei, desafiar o rei e perdoar a cabeça. Pum. E Jesus disse o quê? Que nascido de mulher ninguém foi maior do que João Batista. Esperou 30 anos e morreu. Pum. Isso não é aquilo que a gente faz muito rápido que faz a diferença na nossa vida, irmãos. Mas é aquilo que a gente faz de acordo com a vontade de Deus e faz bem feito. Decisões tomadas com qualidade. Mas isso vem na espera. Aí sim eu posso usar Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sabe? Que seja conhecida diante de Deus as suas ansiedades. Todas as coisas. Tudo que você sofre, o seu medo, os seus temores. Homem, é difícil ser marido? Eu sei. É difícil você assumir a responsabilidade que se faltar comida na tua casa, você é o homem que tem que ir para a rua e buscar. Mas lá Paulo fala, olha, seja conhecida diante de Deus todas as vossas ansiedades, todas as suas petições. Chegar diante de Deus então com oração, ore diariamente, com petições e com ações de graças. Olha aqui, 3 remédios bíblicos para você que nunca vai faltar no sistema único de saúde. Oração, súplica e ações de graças. Isso é remédio. Isso é remédio. Tá bem? Então, o primeiro princípio que a gente aprende aqui, o povo de Israel, eles sentam durante 3 dias antes de tomar a decisão de atravessar o Jordão.
O segundo princípio é comunique, comunique, comunique. Está ali 3 vezes por uma razão, porque outra coisa que nós vemos quando Josué vai atravessar, quando o povo de Israel vai atravessar o rio Jordão, o limite entre o antigo e o novo é comunicar. Os anciões, os líderes das tribos, eles começam a caminhar diante do povo, eles percorrem o acampamento e deram ordens ao povo. Eles começam a explicar ao povo como é que eles vão atravessar o Rio Jordão. Eles começam a dar instrução como é que eles vão atravessar o Rio de Jordão. Eles começam a falar entre o povo como é que eles vão atravessar o Rio Jordão. Depois os levitas, depois Josué comunica aos levitas o que é que eles têm que fazer para atravessar o Rio Jordão. Depois Deus comunica com Josué e diz para Josué: olha, amanhã eu vou fazer grandes coisas, maravilhas no meio do povo e vou te fazer grande. Aí ainda havia ali pessoas que não reconheciam a liderança de Josué, ainda estavam apegados a Moisés, mas Deus disse: amanhã, como eu fui com Moisés, eu vou ser consigo. Deus comunicando. Irmãos, o segredo da nossa vida, na transição, é comunicar. Eu não sei como fazer, fale com pessoas. Sabe, está com alguma dificuldade, venha até o pastor. Converse, vá com o teu amigo, vá tomar o café, mas comunique-se, fale. Sabe por que eu fui naquela igreja, menos 41? Num dia 31 de dezembro, porque eu queria comunicar. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria falar com pessoas. Sabe, quando nós comunicamos, nós aprendemos. E é importante você pensar isso, porque tinha ali que atravessar essa zona neutra. Às vezes a ansiedade, ninguém faz nada sozinho nessa vida, irmãos. A Bíblia já nos diz, é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então você tem que conversar. E uma das coisas que eu aprendi no ministério, tá bem? Esse mês que passou fez 20 anos, dia 3 de fevereiro, 2 décadas, não são 2 meses ou 2 anos, 2 décadas, que eu deixei o Brasil e me ingressei numa missão chamada OM. 20 anos, 50 países, aliás, 49. Na terça-feira vão ser 50 países quando eu chegar à Indonésia. E nesses 20 anos, irmãos, há muitos momentos de solidão. Muitos momentos que você não tem ninguém para falar. Muitos momentos que você é incompreendido. E é uma estratégia de Satanás, ele te isola. Então você para de se comunicar. E aqui é muito bonito ver essas instruções, porque não era fácil, então eram 2 milhões de pessoas. Aliás, a caminhada cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. Mas se nós esperarmos no Senhor, se nós comunicarmos, sabemos como é que nós vamos agir, o que é que nós temos que fazer, porque nós Deus usa pessoas, queridos. Eu já disse aqui, tem 3 maneiras brilhantes que Deus fala com pessoas. A primeira é através das Escrituras, está aqui, leia o livro sagrado, leia a Bíblia, vai até a Bíblia, você vai achar a resposta para a tua vida, não tem nada melhor para você saber o que fazer através das Escrituras. Segunda coisa é pessoas. Deus usa pessoas da parte dele para falar sua vontade a nós. E a última são consequências que eu posso usar aqui. O profeta Jonas, consequências, a voz do Senhor veio, a palavra do Senhor veio, não ouviu através da palavra, não ouviu o que Deus falou, então houve consequências, foi para a direção errada. Então Deus traz todas aquelas circunstâncias até trazer ele para a direção certa. Mas quando nós comunicamos, irmão, eu tenho que tomar uma decisão, quer orar comigo? Eu não sei como fazer isso. Olha, tem esse rapaz na escola que eu acho ele muito giro. Tem esse rapaz do meu trabalho que eu acho ele muito giro. Ô, homem bonito, usa um perfume. Mas será que é isso? Chama uma irmã para orar contigo. Vai buscar a Deus juntos, comunica, fale. Não ande sozinho. Receba as instruções das pessoas. Então, como nós lemos aqui, dos versículos 2 até o versículo 9, Josué está a falar, os profetas estão a falar, aliás, os anciões estão a falar,
Os líderes da tribo estão a comunicar. 12 homens da tribo são escolhidos para fazer algo, são comunicados. Tem que haver comunicação. Tá bem? Estamos juntos aqui ou não, gente? E são princípios para a sua vida e para a minha vida, tá bem? Eu vou passar aqui para o próximo ponto, mas eu não posso deixar de falar isso com vocês. Tem uma coisa aqui muito especial, quando Deus comunica com Josué. Tenho certeza que a irmã, lá no leito da cirurgia, que passou pela perna, Deus falou com você de forma diferente. Não é? Deus tem uma mensagem para você. Tá bem, irmãos? Se não... Tem umas mentiras que Satanás... Essa semana eu estava a falar com uma jovem, e ela pediu a presença da minha esposa. Eu achei aquilo muito estranho. Pensei, o que eu fiz errado, meu Deus? E ela só quis falar que ela estava deprimida e ela não conseguia colocar as emoções. Ela não conseguia comunicar. E eu olho para essa jovem como uma tremenda serva de Deus. Mas ela não se vê assim, porque Satanás diz para ela que ela não vale nada, que ninguém gosta dela. E é exatamente o oposto. Mas quando ela se comunicou conosco, pela bondade divina, ela se sentiu. Nós oramos com ela, falamos com ela, ela se sentiu muito melhor. Mas aqui, Deus vai falar com Josué. Uma coisa os anciões, os líderes estão a falar com Israel, dando as instruções. Mas nesse ponto, Deus vai e fala com Josué. Josué, não fica inseguro não. Eu sei que não é fácil substituir Moisés, mas amanhã você vai ver, Josué. Você vai ver. Eu vou fazer maravilhas e eu vou te fazer grande. Eu não estou aqui falando, irmão, para você gerar no seu coração, eu vou ser grande, importante. Você não quer isso, irmãos, porque posição de grandeza e importância tem uma luta. É melhor dar 2 passos para trás. Uma das coisas que a sabedoria nos ensina é isso. Melhor você estar para trás, sabe? E eu resolvi na minha vida dar passos para trás. Quero ficar na frente de nada. Só naquilo que o Senhor quer para mim. Então Deus tem uma mensagem para nós. Deus falou, Deus comunicou com Josué, o encorajou. Não esqueçam disso. O outro princípio é a reverência. No versículo 4, mantenha a distância de cerca de 2.000 côvados, como eu já disse aqui, 900 metros, entre você e a arca. Não se aproxime dela, de modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por aqui. Não é interessante, irmãos, que a arca tem que ficar essa distância? Uma das instruções é essa, que a arca vai ficar a mais ou menos 1 quilômetro de distância de vocês. Não se aproximem. Foi pregado aqui, domingo passado, a arca é Cristo. Ela tipifica a pessoa de Jesus. Tem que ter essa reverência com a pessoa que vai abrir o mar, que vai fazer a travessia do Jordão acontecer. Muitas das vezes nessa zona neutra de ansiedade e tudo, a gente trata Deus como qualquer um, mas tem que haver essa distância daquele que é santo. Para nós que fomos santificados por Ele. Então Deus ele faz essa referência também bem clara. Nós temos que ser pessoas que reverenciam a Deus. Mas tem algo aqui também, que é uma percepção mais minha. Que se você... olha, preste atenção nisso. Vou sentar aqui, ó. Eu vou falar assim, tá bem? Nem todos conseguem me ver corretamente, nem todos conseguem me ver da mesma forma, porque eu deixei de estar à distância de vocês, certo? Agora, se eu voltar para aqui, vocês conseguem ver? Veem meus sapatos novos? Mas de lá vocês não conseguem. Se você tem 2 milhões de pessoas, essa distância também facilitava o povo para olhar para a arca, que é Cristo. Muitas das vezes a nossa vida, irmãos, não deixa
São 2 milhões, tem muita gente na frente, você não consegue ver aquele que dá a direção. Muitas vezes na nossa vida a gente não consegue enxergar a Cristo, porque a gente está cheio de coisas na nossa frente. Tá bem? Então eu tenho certeza que vocês estão sempre a olhar para Cristo. Isso é um segredo também, porque às vezes nós nos perdemos, é o que eu disse, nós estamos vivendo um mundo muito prático, tudo acontece muito rápido. É aquilo que eu disse aqui do filho pródigo, você vive com o pai, você mora com o pai diz, tudo que eu tenho é seu e eu para sempre vou estar consigo, mas ele não conseguia viver com o pai. Ele não enxergava o pai, mas ele tomava conta das coisas do pai. Cuidado, irmãos, que você pode ficar aí um ótimo pregador, evangelista, membro de igreja, mas não está com o pai, ou desfrutar do pai, porque o filho mais velho não estava perdido. Ele só não aproveitava do pai, porque o próprio pai disse, eu estou contigo e tudo que eu tenho é seu. O pai não o abandonou, não o desertou, ele estava salvo na casa do pai, mas não aproveitava o pai porque não enxergava o pai. Tá bem? Para eu não ficar aqui te enrolando muito, então venha o siga em frente. Depois que você esperou, meu querido, depois que você reverenciou, você comunicou, buscou as suas certezas, tem as suas convicções. Nós estamos, como eu disse, num momento de transição como família. Agora, no dia 31 de agosto deste ano, eu deixo de ser líder da Operação Mobilização em Portugal, na qual tem sido 8 anos. Estou passando por um período de transição também. Mas comuniquei bastante, esperei 2 anos comunicando. Já sei o que eu vou fazer. O Senhor já disse. É o que eu vou entrar aqui agora. O Jordão, versículo 15, ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época daquela colheita. Que os sacerdotes carregavam a arca da aliança e chegaram ao Jordão e os pés tocaram nas águas. Então, meu querido, tem hora que se você seguir esses passos, esperar, comunicar, reverenciar, aí siga em frente. Vai, que o Senhor vai abrir as águas. Às vezes a gente fica até com medo de falar isso, porque tem tanta coisa aí que a gente escuta do evangelho falso hoje em dia. Mas Deus abre água sim, viu, irmãos? Ele faz milagres sim, Ele traz transformações incríveis na vida das pessoas. Tá bem? Vão, sigam em frente. Mas não é os pés dos sacerdotes que abriram as águas do Rio Jordão. Era a arca que estava com eles. É aquela velha história do burrinho que entrou em Jerusalém com Jesus na Páscoa. Conhece essa história? Havia esse burrinho muito feliz, foi a Jerusalém, todo mundo recebeu muito bem, estava cantando. Quando ele chegou em Jerusalém, ele volta para casa e fala: mãe, o povo de Jerusalém é muito fixe. Ele estava lá, eles cantavam quando eu entrei, eles jogavam ramos quando eu passava. E a mãe observou ele e falou: filho, o que é que estava contigo? Ah, sei lá, era um homem chamado Jesus. Então o povo não estava cantando por causa dele, mas por causa de Jesus. Jesus abre a arca. Aliás, abre os mares. Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais um ali. Não, eu tenho. Achei que tinha mais um slide. Não há. Mas eu vou terminar essa mensagem, irmãos, no versículo 4. Na parte B. Ah, está ali. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois nunca passaram por lá. Sabe, tem coisas que eu acho incrível. Então, se pode aparecer os desafios, podem aparecer as dificuldades na vida do homem, na vida da mulher, caminhos novos que nós nunca percorremos, causa todos esses conflitos. Mas Deus disse, de modo que saberão o caminho a seguir. Porque a arca estava apontando o caminho, por isso que eles precisavam de ver. Não esqueçam disso. Há caminhos que nós nunca passamos por eles. Mas se nós olharmos por Jesus,
Ele vai nos fazer atravessar em terra seca. Tá bem, homens? Tá bem? Estou só recapitulando. Espere em Deus. Comuniquem-se. Sejam pessoas que prestam reverências e respeito ao Senhor. E sigam em frente. Que Deus te abençoe.